versos ímpares e os queridos os pares. João 9, 1 a 12. Amém, irmão? João 9, 1 a 12, de forma alternada. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Uns diziam: é ele, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Amém, irmãos? Mais um milagre aqui do nosso Salvador, curando um cego de nascença. Vamos cantar ao Senhor, porque toda a glória pertence a Ele. Amém, irmãos? Vamos cantar a capela, esse cântico tão conhecido da nossa igreja. A glória pertence ao Senhor. A glória pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão, pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor. Louvemos ao nosso Senhor. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor. Louvemos ao nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos? Vamos ter uma oração agora de confissão de pecados, mas já gratos a Deus pelo seu perdão. Pedir a nossa irmã Nair, que nos dirige em oração. Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Amém, irmãos. Por aí sentar. E vamos dar sequência à nossa leitura no Evangelho de João, capítulo 9, desta vez do verso 13 ao 41. João 9, do verso 13 ao 41, de forma alternada, irmãos. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos.
Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém. Amém. Amém, irmãos? Essa sequência aqui da cura dos cegos, fariseus interrogando os cegos, os pais também, né? Tiveram medo ali dos fariseus e Jesus se revelando ao cego. Interessante esse versículo, né? Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E assim éramos nós, né? E os que veem se tornem cegos. Talvez aí os doutores da lei, os fariseus, que dizem saber tanto, mas que não reconhecem a revelação suprema de Deus em Cristo Jesus, né? E no caso aqui, os fariseus rejeitando o seu próprio Messias, porque o Messias, Jesus, veio dos judeus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Vamos continuar cantando ao Senhor, novo cântico 18, Deus dos antigos. Amém. Louvemos com alegria ao Senhor. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fogo reluz. Se nosso esteio, guia e proteção, tua palavra, lei e direção. A guerra atroz do crime, a assolação, dos tempos maus de um mundo em confusão, seja o teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu labor, do testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar agora, agradecendo, adorando ao Senhor. Pedir a nossa irmã Maria que nos eleve com sua alegria, oração de glorificação a Deus.
Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos ficar em pé e adorar ao Senhor também por meio das ofertas, né, dos dízimos, começando um novo ano, né, um novo ano fiscal, né? Então, certamente, não Deus, mas a igreja precisa da fidelidade dos irmãos, da liberalidade dos irmãos, para continuar, né, a sua manutenção e também auxílio aos que mais precisam. Amém. Bem melhor que tudo que alguém possa ter é ser de Deus um filho. Sim, ser um filho de Deus. Bem melhor que tudo que alguém possa ter é ser de Deus um filho, sim, ser um filho de Deus. Bem melhor ainda que todo saber é confiar que Deus sabe por mim. Melhor ainda é poder estar em dias maus, contudo a sorrir, com esperança de um belo porvir, quando com Deus irei para sempre morar. Quando com Deus irei para sempre morar. Bem melhor ainda que todos saber é confiar que Deus sabe por mim. Melhor ainda é poder estar em dias maus, contudo a sorrir, com esperança de um belo porvir, quando com Deus irei para sempre morar. 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 Amém. Glória a Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando soberano. Vamos louvar o Senhor. Alfa e Ômega. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho. Ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos.
para todos sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos, vamos consagrar esses recursos ao Senhor e também já pedir pela pregação da palavra. Pedir a um diácono, pedir ao nosso irmão Valdir, alguém chamar ele ali, por favor, está ali fora. Irmão Valdir, agradeça, por favor, pelos recursos que foram consagrados ao Senhor. Graças a Deus, igreja. Amém. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida em Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada um que está aqui presente. Nós estamos aqui para agradecer e dar graça a Ti, Senhor Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Senhor, nós agradecemos aqui com as ofertas, com os dízimos que foi depositado aqui em Tua casa. Que sirva para alimento para as pessoas que estão precisando, Senhor meu Deus. Nos dá sabedoria, nos dá mansidão, consiga trabalhar sempre no nosso coração, na nossa vida espiritual. Tudo seja para a honra e para a Tua glória, Senhor. Amém. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Sem a Tua presença em nossas vidas, nós não chegamos a lugar nenhum, meu Deus. O Senhor possa estar sempre nos guiando. Queremos ser guiados por Ti. Abre porta de emprego para aqueles desempregados, Senhor. Amém. Consiga fazer que as pessoas tenham um coração mais bondoso para trazer alimento para aquelas pessoas também que estão necessitadas, que estão passando por dificuldade e que nós podemos ajudar, Senhor. Amém. Que o Senhor trabalhe sempre no nosso coração. É isso que nós te agradecemos todos os dias de nossas vidas. Em nome do Teu Filho, Cristo Jesus, que reina hoje e para sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Por aí sentar. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Capítulo 13, estou pregando muito sobre o número 13, né, irmão Marcos? Atos 13, verso 4 ao 12. Elimas, o mágico. Vamos ler de forma alternada, irmãos. Lerei os versos pares e os queridos, os ímpares. Atos 13, do verso 4 ao 12. Amém, irmãos? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia,
inimigo de toda a justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. No nosso texto, Paulo e Barnabé, o Barnabé e Saulo aqui, partem em sua primeira viagem missionária. Eles haviam sido enviados com a bênção da igreja em Antioquia, e Lucas declara expressamente que eles foram enviados pelo próprio Espírito Santo. Sem dúvida, irmãos, havia uma certa sensação de aventura e entusiasmo com essa viagem, com essa missão. Pode ser que esse senso de aventura, de desbravar, tenha sido parte da razão pela qual João Marcos os deixou, os abandonou. Mas eles não foram nem muito longe e já encontraram a primeira batalha, o primeiro confronto com as forças espirituais do mal. E desse encontro, irmãos, com o mágico Elimas, nós aprendemos que quando nós compartilhamos o Evangelho, nos tornamos alvos do inimigo. Por isso devemos estar preparados para a luta, para a guerra espiritual, para a batalha. Quando saímos para fazer a obra do Senhor, devemos esperar e estarmos preparados para a oposição satânica. Levar alguém a Cristo envolve muito mais do que um simples discurso ou argumentos lógicos. Estamos engajados numa batalha espiritual contra o próprio Satanás, que quer manter aquela pessoa cativa, escrava a ele. O Espírito Santo enviou a Barnabé e a Saulo diretamente para esse conflito espiritual. Isso nos lembra também o ministério de Jesus, quando o próprio Espírito Santo também leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas antes de irmos para as lições espirituais desse texto, precisamos entender a razão de Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ter colocado esse incidente aqui. Começamos aqui no capítulo 13, uma nova sessão em Atos, onde o foco muda agora para o ministério do apóstolo Paulo. Aqui nos dois próximos capítulos, nós veremos Paulo e Barnabé levando esse procônsul romano, Sérgio Paulo, à fé em Cristo. E eles vão pregar para os judeus em Antioquia da Pisídia, que vão rejeitar o evangelho, levando os apóstolos a se voltarem para os gentios. Então, em Icônio e Listra, Paulo e Barnabé, eles pregam mais diretamente aos gentios. E no retorno a Antioquia, passando pelas igrejas, eles nomeiam os presbíteros das igrejas. Então, quando retornam a Antioquia, relatam o que Deus havia feito por meio deles, especialmente como ele abriu uma porta de fé para os gentios. Isso prepara o terreno para o Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, que aprovou a importante questão de que os gentios não precisavam se tornar judeus para se tornarem cristãos, não. Depois, Paulo e Barnabé se dividiram, se desentenderam sobre a questão de levar João Marcos em sua segunda viagem missionária. Então, Lucas está estabelecendo dois fatos importantes aqui, irmãos, ao narrar esses acontecimentos. Primeiro, Lucas está estabelecendo a validade do testemunho direto aos gentios. Veja, tem que compreender o contexto ainda judaico da época. Embora Pedro tenha testemunhado a Cornélio, aos gentios em sua casa, a igreja de Jerusalém ainda tinha evitava pregar diretamente aos gentios. Parece que ela não compreendeu corretamente que o evangelho deveria se expandir, se espalhar além dos judeus,
para os gentios também. Foi deixado para a igreja de Antioquia entender e fazer essa abordagem direta que trouxe muitos dos gentios à fé, sem passar pela porta do judaísmo. Então, quando Barnabé e Saulo começam sua missão, eles começam testemunhando aos judeus nas sinagogas de Chipre. Essa sempre foi a abordagem de Paulo, levar primeiro o evangelho ao judeu e depois aos gentios. Talvez ele tenha feito isso pelo seu grande desejo de ver a sua própria nação convertida aos pés de Cristo, ou ele pode ter seguido também a abordagem de Jesus, de levar primeiro as boas novas, as ovelhas perdidas da casa de Israel, antes que essa mensagem fosse transmitida às nações. Além disso, irmãos, as sinagogas judaicas eram lugares onde também tinham gentios tementes a Deus, e certamente já com alguma base escriturística. O que eles precisavam entender a explicação da ponte do Antigo Testamento para Jesus, para o Messias, que já vinha vindo. Mas Lucas rapidamente passa por cima do ministério nas sinagogas de Chipre e concentra-se nesse incidente com um procônsul gentio. Um procônsul era um governador nomeado pelo Senado romano. Lucas passa a descrever como esse homem foi salvo. Ironicamente, esse gentio, Sérgio Paulo, é quase impedido de crer por um judeu, Elimas, um falso profeta, o mágico. Na verdade, esse judeu deveria estar cooperando com o ministério de Paulo e Barnabé, de forma que fazer com que aquele gentio entendesse as Escrituras, pelo menos a do Antigo Testamento. E o trabalho de Paulo e de Barnabé seria mais facilitado, apenas apresentando a Cristo. Então, irmãos, Lucas está mostrando que, porque os judeus rejeitaram o Evangelho, é correto, sim, se pregar diretamente o Evangelho aos gentios. Os judeus se opuseram ao Evangelho. Então, o Evangelho deve ir para os gentios. E segundo fato que Lucas está estabelecendo aqui, irmãos, ao narrar esse incidente, é que ele está estabelecendo a credibilidade de Paulo como apóstolo. Como Paulo não era um dos 12, então os críticos, e principalmente os críticos judeus, atacaram as credenciais apostólicas de Paulo. Se ele fosse desacreditado como apóstolo legítimo, todo o seu ministério aos gentios também seria desacreditado. Isso minaria a mensagem da salvação pela graça, só em Cristo Jesus, pela fé, independentemente das obras da lei, dentre as quais o rito judaico da circuncisão. Por isso, foi importante estabelecer a credibilidade de Paulo como apóstolo, um verdadeiro apóstolo. E Lucas faz isso de diversas formas. Primeiro, Paulo foi claramente chamado e enviado pelo Espírito Santo, com total apoio da igreja local, da igreja de Antioquia. Em segundo lugar, Paulo realizou os sinais de um apóstolo, ou seja, a capacidade de fazer milagres. Elimas, ficando cego, foi o primeiro milagre registrado de Paulo e foi feito em conflito com um judeu na pregação do evangelho a um gentio. Terceiro, a pregação de Paulo era idêntica à de Pedro. Além disso, existem notáveis paralelos entre o ministério de Pedro e Paulo. Assim como Pedro confrontou Simão, o mágico feiticeiro, Paulo também confronta um mágico, um feiticeiro, Elimas. Assim como o sucesso de Pedro causou inveja dos judeus, o sucesso de Paulo na pregação também. Assim como Pedro curou um homem coxo de nascença, Paulo também. Assim como a sombra de Pedro caindo sobre as pessoas as curava, os lenços e aventais trazidos por Paulo curavam os doentes. Lucas estabelece as credenciais apostólicas de Paulo
assinalando a mudança da ordem de Barnabé e Saulo para Paulo e Barnabé. No versículo 7, é Barnabé e Saulo ainda. No versículo 9, há uma mudança no nome de Saulo a Paulo. No versículo 13, é Paulo e seus companheiros que saem ao mar. E a partir de então, irmãos, com raras exceções que podem ser explicadas pelo contexto, a ordem é Paulo e Barnabé, não mais Barnabé e Saulo. Em quinto lugar, irmãos, embora seja sutil, a deserção de João Marcos leva Paulo e Barnabé a se desentenderem em levá-lo em sua segunda viagem missionária. E a missão subsequente de Marcos com Barnabé estabelece a credibilidade de Paulo como apóstolo. A razão de João Marcos tê-los abandonados não nos é dito. Provavelmente havia vários fatores. Talvez alguns teólogos dizem que João Marcos discordava dessa abordagem de Paulo de ir diretamente aos gentios para pregar o evangelho, talvez com medo do que os judeus da igreja de Jerusalém pudessem dizer. Mas o fato, irmãos, que Paulo não se opunha à ida de João Marcos, levando com ele na sua segunda viagem missionária, apenas por questões pessoais. Certamente havia algo mais pesado, alguma questão mais doutrinária. O registro de Atos apoia a Paulo, porque Paulo, junto com Silas, ele é elogiado pelos irmãos, enquanto não vemos nenhuma recomendação sendo dada a Barnabé e a João Marcos. Então, irmãos, o propósito de Lucas, coincidente nesse incidente, é estabelecer tanto a validade da pregação direta aos gentios, quanto a apostolicidade de Paulo. Paulo era, assim, verdadeiramente um apóstolo do Senhor. Então, rapidamente, vamos ver duas lições que nós podemos aprender com esse texto, desse confronto de Saulo e Barnabé contra Elimas ao evangelizar o gentio Sérgio Paulo. Primeiro, quando compartilhamos o evangelho, entramos em combate espiritual com o inimigo de nossas almas. Esse é o segundo dos 4 encontros, sempre com vitórias, sobre os poderes demoníacos em Atos. Nós tivemos no capítulo 8, teremos no capítulo 16 e no 19. Lucas também menciona Satanás 2 outras vezes em Atos, capítulo 5 e 26. Satanás, que significa adversário, o diabo, significa acusador, é um ser angélico que se rebelou contra Deus e levou muitos após si, que agora são chamados de demônios. Satanás e os demônios são um exército espiritual invisível que está em guerra contra Deus e contra os anjos. Eles podem, por exemplo, habitar nos corações humanos, nas pessoas. Então, como crentes, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos nos opor a essas forças espirituais do mal. E Jesus ensinou que Satanás é ativo também em arrebatar, em roubar a semente do evangelho que é plantada no coração das pessoas. Então aqui, Elimas, um filho do diabo, quer roubar essa semente da pregação do evangelho que Barnabé e Saulo estavam plantando no coração de Sérgio Paulo. Observe 3 táticas do diabo, irmãos. Primeira, o diabo mantém as pessoas na cegueira espiritual. Ele quer deixar as pessoas, seus filhos, cegos, sem poderem ver a Jesus. Paulo o chama de o Deus desse século. E que ele cegou a mente dos incrédulos para que eles não pudessem ver a luz do evangelho da glória de Cristo. Não sabemos, irmãos, porque Deus permite esse poder formidável a Satanás de manter as pessoas presas em trevas espirituais, em arrebatar a semente do evangelho
de seus corações. Mas sabemos que o poder de Satanás não exime as pessoas de sua própria responsabilidade de seguir a Deus. Paulo deixa claro que os incrédulos serão julgados porque não amaram, nem creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Como Satanás mantém as pessoas presas nas trevas espirituais e tenta impedi-las de serem salvas, sabemos que qualquer pessoa, qualquer coisa que queira impedir uma pessoa de conhecer a Cristo, está sendo usada por Satanás. Isso a gente pode pensar em nosso contexto de trabalho, de amizades, né? Eu lembro da minha adolescência, eu sofri muito com essa questão. Os meus amigos eram todos incrédulos, né? E muitas vezes eu ia atrás deles, como isso me fez mal. Então, tudo, ou qualquer pessoa que queira impedi-lo de crer no Senhor, de caminhar servindo ao Senhor, é algo que Satanás está usando. Mas segundo, o diabo usa o engano, a malícia e a oposição à justiça para realizar seus desígnios malignos. Paulo confronta Elimas como sendo cheio de engano, malícia e inimigo de toda a justiça. Ele perverte os retos caminhos do Senhor. A palavra engano aqui era usada para capturar um animal numa armadilha ou de uma isca para ludibriar o peixe. Então pense, irmãos, como Satanás usa do engano para ludibriar, como um peixe que vai lá, né, naquela isca, não sabe ele, pobre, que tem um anzol para capturá-lo. A palavra malícia tinha nuance de imprudência, de afrouxamento das restrições morais e éticas. Elimas estava posando aqui como filho da salvação, né? Bar Jesus, Bar no aramaico é filho de. E Jesus é salvação. Certamente ele não se intitulava filho de Jesus, Jesus Cristo, mas filho da salvação, aquele que apontava o caminho da salvação. E ao desviar as pessoas da verdadeira salvação, ele agia como um agente de Satanás. Ele era um enganador. Satanás usa o engano para minar a necessidade da cruz de Cristo. Por exemplo, hoje em dia se ouve muito sobre espiritualidade. Mas quando você vai investigar mais o que esses autores querem falar, é sobre qualquer tipo de espiritualidade. Não necessariamente e raramente sobre Jesus. Então as pessoas hoje em dia se dizem espirituais, mas não querem dizer que são cristãs, que amam ao Senhor Jesus, que adoram a Santíssima Trindade. Não, é qualquer tipo de espiritualidade, nova era e por aí vai. Mas terceiro, irmãos, o diabo usa motivação egoísta para manter as pessoas no engano espiritual. Elimas tinha uma posição de influência e provavelmente um lucro financeiro com o procônsul. Ele rapidamente percebeu que se o Sérgio Paulo se convertesse ao Senhor, ele estaria desempregado e seu acesso a ele seria bastante prejudicado. Assim, irmãos, por motivos egoístas, pensando somente em si, em seu lucro financeiro, em sua posição, ele quer impedir alguém de conhecer ao Senhor Jesus de forma verdadeira. Que absurdo, né? Mas, irmãos, hoje em dia é o que mais tem. Pessoas aí, em seitas, em outras religiões, que até sabem da verdade que há em Jesus Cristo, mas que a rejeitam para não perderem os seus privilégios, as suas questões financeiras, materiais. A maioria das pessoas se opõe ao Evangelho, irmãos, por motivos egoístas. Não é nem por discordarem da verdade que é, mas porque se realmente existia um Deus, se Ele for santo, a
pessoa teria que abandonar os seus pecados, sua vida egoísta e se consagrar a Deus, mas elas não querem. Elas têm prazer no pecado, elas têm prazer no adultério, na mentira, nas coisas ruins. Então, para não reconhecer que existe um Deus e ter que analisar sua própria vida, elas preferem rejeitar a possibilidade da existência de um Deus e de um juízo final em que os seus pecados seriam cobrados. Mas, segundo irmãos, devemos estar preparados para entrar na batalha espiritual. Todos nós, não só o pastor, não só o seminarista, o presbítero, mas todos nós que somos a habitação do Espírito Santo, em algum momento teremos confrontos com alguém enviado por Satanás. Veja 4 aspectos dessa batalha em nosso texto. Primeiro, para entrar na batalha espiritual, seja cheio do Espírito Santo. Paulo e Barnabé saíram cheios do Espírito Santo, enviados pelo Espírito Santo e pela igreja para a viagem missionária. É um fortalecimento espiritual, irmãos. Na verdade, é menos de nós e mais de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É você querer menos fazer a sua própria vontade e mais fazer a vontade de Deus. Então, a gente só se enche do Espírito Santo quando a gente nega a si mesmo, quando a gente se enche com a sua palavra. Segundo, para entrar na batalha espiritual, confronte os falsos profetas e os erros doutrinários. Irmãos, é importantíssimo. Eu lembro que eu não me converti, eu via muitos pastores presbiterianos pregando sobre corrigir, sobre heresias, sobre os erros espirituais dessas igrejas neopentecostais. Eu ficava, não, vamos se basear mais, vamos focar mais, na nossa doutrina. Mas hoje eu entendo, irmãos, que é papel do pastor, do teólogo, corrigir os erros espirituais que tanto mal fazem as igrejas, os erros doutrinários, que levam o crente a pensar que a vida é só aqui, basicamente, que ela precisa, que ele tem direito a carros, a casas, e que não pode adoecer. Então, veja, irmãos, que tipo de vida espiritual cristã é essa? Em que as pessoas estão baseando a sua vida, a sua devoção em si mesmas, no egoísmo, naquilo que elas podem ter. Então, não, precisamos corrigir. Agora, irmãos, há erros e erros doutrinários. Há aqueles que querem minar a centralidade de Deus no culto, ou querem negar que Jesus seja Deus e homem, entre outras questões fundamentais do cristianismo. E há outras questões mais secundárias, em que nós podemos discordar, mas continuar seguindo junto. Questão, por exemplo, do arminianismo, Irmãos, a grande maioria dos cristãos são arminianos, eles creem no livre-arbítrio, mas nem por isso são irmãos nossos, são filhos de Deus que amam ao Senhor. Questão também do porvir, do futuro, do amilenismo, do pós-milenismo, são questões menores. Quando diz o pastor Mano, o pastor Luciano, se acontecer de uma forma eu vou crer, se acontecer de outra eu vou crer na outra. Então, não são questões fundamentais para a nossa fé. Nós devemos sim, todos nós nos engajarmos nos erros doutrinários que são cruciais para minar o cristianismo. Terceiro, irmãos, para entrar na batalha espiritual, alcance aqueles que demonstram interesse pelas coisas de Deus. E essa é uma das razões pelas quais Barnabé e Saulo começaram nas sinagogas. Lá, as pessoas tinham sede de aprender mais sobre o Deus, Criador do céu e da terra. E lá eles puderam explicar essa ponte entre o Antigo Testamento, as profecias, as promessas do Antigo Testamento e Jesus Cristo, que cumpriu todas as profecias a respeito do Messias. Então, aquelas pessoas que você conhece, que já têm um interesse, às vezes até lhe pede para conversar sobre Deus, para começar um discipulado, focalize essas pessoas, enfatize
passe um tempo com elas para pregar o evangelho a elas. Muito mais do que a um aí que não querem saber, que zomba de você, zomba da sua fé. Dê esse ouvir, essa atenção especial àqueles que já demonstram interesse, porque certamente Deus já está fazendo algo ali. Porque um morto não vai se interessar pela vida, a não ser que Deus já esteja trabalhando em seu coração. Quarto, irmãos, para entrar na batalha espiritual, apresente o Evangelho com clareza. A fé, no versículo 8, o ensino do Senhor, versículo 12, referem-se a Paulo e a Barnabé apresentando o Evangelho da graça de Deus em Cristo de forma clara, para que ele pudesse entender. Quando Lucas diz que o procônsul ficou surpreso com o ensino do Senhor, ele pode claramente, certamente estar incluindo o milagre de Elimas ter ficado cego, mas também, irmãos, porque Sérgio Paulo começou a entender as maravilhas da palavra de Deus, os caminhos do Senhor, os planos de Deus, todos eles sendo realizados. Ele ficou maravilhado com os retos caminhos do Senhor. Então, irmãos, o Evangelho é nossa grande arma para a salvação das pessoas. Claro, sabemos que é Deus quem converte o coração, quem ilumina, mas Deus determinou que essa salvação fosse por meio da pregação, não de anjos, mas da sua igreja. Então precisamos abrir a boca, precisamos pregar às pessoas de forma clara, de forma paciente, de forma temperante. Não como Jonas, né? Embora Jonas cometeu uma cidade toda, mas o caminho normal, irmãos, é pregar de forma amorosa, graciosa, paciente. Devemos manejar bem essa arma, que é a palavra de Deus, com precisão e clareza. Então, irmãos, quando entrar numa batalha espiritual, e você vai entrar, esteja preparado. Esteja cheio do Espírito Santo, ou seja, esteja em dia com suas disciplinas espirituais, esteja rejeitando o pecado, para que o diabo não lhe lembre das suas quedas, dos seus pecados. Embora mesmo que ele faça isso, você sabe que você é perdoado no sangue de Jesus, né? Satanás é especialista em apontar para as nossas falhas, né? Mas ele sabe também que nós já fomos perdoados perfeitamente, cabalmente, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas seja cheio do Espírito Santo, seja em paz com o Senhor, paz com a sua consciência, que ela não lhe acuse de nada. E sabendo, irmãos, que o resultado também pertence a Deus. Muitas vezes pregamos a um vizinho, a um parente, a um familiar, e entra por aqui, né, parece, e sai pelo outro lado, mas pregue, faça o seu papel, né, como cristão, como missionário do Senhor, e os resultados, os frutos virão do Senhor. No livro de Atos nós vemos os 3 tipos de resposta, né? Primeiro, aquelas pessoas com raiva, com muita oposição à pregação do Evangelho, isso acontece, né? Todos nós já tivemos confrontos assim. Aqueles são apáticos, para ele parece nada a ver, são indiferentes, também isso é uma situação muito ruim, né? Que embora não sejam agressivos, mas são apáticos, estão nem aí. Mas aqueles irmãos, graças a Deus, pela graça do Senhor realmente, eles dão ouvidos e aprendem mais do Senhor e se entregam ao Senhor. Então, esses 3 tipos de respostas nós teremos ao pregar o Evangelho. O que nós não podemos deixar de fazer, por medo, por covardia, por comodismo, é deixar de pregar o Evangelho. O Evangelho, esse Evangelho genuíno de Deus, não nosso, que a gente quer mudar o Evangelho, deturpar o Evangelho conforme as nossas próprias vontades, não. É aquele que nos foi revelado pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Então estejamos preparados para encontrarmos os Elimas, os filhos do diabo da vida, que querem confrontar, querem se opor à obra de Deus, que Deus está fazendo por meio de você. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por tua palavra, que nos ensina tanto, nos motiva, ó Deus, a vivermos essa vida cristã tão desafiadora, mas tão gloriosa.
Senhor, não nos deixa ficarmos calados, parados em relação à evangelização, que toda a nossa vida possa testemunhar da graça do Senhor. E certamente o Senhor tem nos dado oportunidades para pregar o Evangelho. Às vezes é mais tranquilo, mas às vezes há uma oposição e um enviado do diabo para se opor àquilo que estamos pregando. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos encha de poder, ó Deus, para pregarmos com toda a ousadia, coragem, clareza o Evangelho do Senhor. Ser conosco, nos capacita. Nós não somos capazes, ó Deus, sem o Teu poder. Mas cheios do Espírito Santo, cheios da Tua palavra, certamente, ó Deus, o Senhor irá nos usar muito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Essa melodia do texto de 1 Coríntios 2,9, nós vamos louvar com alegria. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos, por aí sentar, alguns avisos importantes nesse primeiro domingo do ano. Primeiramente, irmãos, nessa noite, no culto mais tarde, teremos a licenciatura ao Sagrado Ministério, nosso irmão Manuel Pacheco. Haverá uma comissão aqui, né? Até as irmãs perguntaram, qual o tamanho dessa comissão? Calma, não é tão grande. Vai ser o pastor Gesiel, da Igreja do Vale das Pedreiras, seu pastor Fúvio, né, que é o nosso pastor aqui na congregação. Vai ser um presbítero de Vale das Pedreiras, né, o presbítero Amaro, né? Eu, né, já estou aqui na igreja, e o nosso presbítero Valdeclides. Então, esses 5, né, estarão na comissão, tá bom? Para licenciar o nosso irmão Manuel ao Sagrado Ministério. Ou seja, ele vai poder pregar, mas não ainda poderá fazer os atos pastorais, como Santa Ceia, como batismo, tá? O nosso presbitério ele é muito cuidadoso nessas questões de ordenar um novo pastor. Então, mesmo o Manuel tendo terminado o seminário, 4 anos de estudo, eles querem mais 1 ano para acompanhar Manuel, para observar Manuel. Para aí sim, no final do ano, né, em dezembro, provavelmente, ele ser avaliado e ser aprovada a sua ordenação
ao ministério sagrado, tá bom? Então, vai ser um momento importante também, tanto é que vem a comissão do presbitério para fazer essa licenciatura para Manuel. Irmãos, a igreja completou 10 anos de sua organização. Lembra disso, Maria? Em 2014, pastor Valdênio, lá na avenida ainda. Pastor Cláudio estava? Não, eu não estava não, né? Eu estava em Brasília ainda. Mas teve um grupo, eu acho que boa parte de vocês estavam, né, nesse dia, né? Mireia, lembra, Mireia?